Vamos ler a palavra. Diz assim, meus irmãos, a Escritura Sagrada. Então, o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, nós suplicamos, fale conosco nesta noite. Nós estamos aqui com esses 3 versículos, Senhor, da sua palavra, tão maravilhosos, que revelam a Ti, Senhor, Deus vivo, verdadeiro. Pedimos, nos faça entender, que o Espírito Santo revele, nos faça compreender o que esse texto está dizendo, Senhor, ao mesmo tempo que possa aplicar nas nossas vidas hoje. Nós, pessoas do século XXI, lendo esse texto tão antigo, e que nós possamos te conhecer, te amar e te glorificar no seu Filho Jesus, nesta noite, para o nosso bem, para a sua glória, Senhor. Perdoa os nossos pecados e nos santifica no seu Filho Jesus. Nós oramos assim e nós agradecemos, ó Deus Todo-Poderoso. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, esta palavra, este decreto do poderoso rei Dario, é uma reação à grande alegria que Dario está sentindo pelo livramento que ele viu na vida de Daniel. Se os irmãos voltarem os seus olhos para os versículos pouquinho antes, a partir do versículo 20, o texto diz assim que Dario foi para a cova de manhãzinha cedo. Versículo 20 diz: E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-aí o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então observe o versículo 23, a reação do rei. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. E assim ele foi tirado. Então observe que o próprio rei, mesmo antes do milagre ser constatado, né, já tinha acontecido o milagre, mas ele diz: Daniel, servo do Deus vivo, verso 20, dá-se aí o caso de o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te. Ele percebia que Daniel era fiel a Deus, e aquele testemunho poderoso de Daniel, toda vez que Daniel era um testemunho, fazia com que Dario, ainda que não fosse crente, ainda que não tivesse convertido, mas ele conhecia Deus através de Daniel. E ele dizia assim: dá-se aí o caso de Deus, de o teu Deus ter te livrado. E observe que ele chama esse Deus de Deus vivo. Quando Deus, então, quando ele ouve a voz de Daniel, e Daniel confessa e diz: Deus me livrou, Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, o rei se alegra. Ele se alegra pela salvação de Daniel, que ele amava Daniel, ele considerava muito Daniel. E ele se alegra com esse Deus. Eu repito, ainda que ele não tenha se convertido, o texto não deixa claro, não nos diz, e portanto não podemos afirmar que ele se tornou um crente. O tempo todo, como eu falei semana passada, ele diz o Deus de Daniel, nunca ele consegue dizer o meu Deus, mas ele só diz o Deus de Daniel, ainda que seja verdade, mas ele conheceu Deus através do testemunho de Daniel. E ele está aqui, então, alegre,
pela grande salvação que esse Deus fez. Ele já conhecia a vida de Daniel anteriormente. E agora Deus salva Daniel, opera um milagre, irmãos, um milagre, porque ficar uma noite numa cova com leões famintos, e esses animais não mudaram, eles continuaram ferozes, carnívoros, terríveis, mas o anjo fechou a boca dos leões, foi um milagre. Então, ele está aqui diante desse milagre, alegre pelo que Deus fez, e ele então vai fazer um decreto que vai reverter o decreto anterior. O decreto anterior dizia assim: ninguém ore, ninguém peça nada a nenhum Deus, nem mesmo ao Deus de Daniel, claro, a não ser ao rei por 30 dias. E Daniel foi condenado e foi jogado na cova porque ele orou. Quer dizer que este decreto, vindo de homens ímpios, que eram os inimigos de Daniel, que zombaram de Daniel, que zombaram da fé de Daniel, que usaram a oração de Daniel, vocês lembram muito bem, porque sabiam que Daniel orava, era devoto a Deus, era uma pessoa fiel a Deus, usaram isso sem nenhum temor a Deus, sem nenhum respeito a Deus, para pegarem Daniel e condenarem Daniel. Esses homens afrontaram a Deus, esses homens desonraram a Deus, e este decreto, novo decreto, é uma correção. O rei está dizendo aqui, esse Deus não pode ser zombado, esse Deus deve ser louvado, deve ser reverenciado, e eu vou fazer um decreto, no sentido de que todos os homens de todos os lugares, eles realmente louvem este Deus, respeitem esse Deus. Então, este decreto é uma correção do decreto anterior. Na verdade, meus irmãos, esse decreto e essas palavras muito belas e muito interessantes aqui, elas são uma antecipação do próprio Evangelho de Jesus Cristo. Porque você observa que aqui é um chamado a todas as nações, a todos os povos. E eu queria ler com vocês Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, e até vou pedir para vocês deixarem este versículo marcadinho aí na sua Bíblia, um jeitinho aí, para você ficar marcadinho, que depois eu vou ler de novo, tá bom? Mas eu vou ler agora aqui, ainda na introdução, para nós percebermos como este decreto é uma antecipação do que aconteceria mais plenamente na pessoa bendita de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, a Escritura Sagrada diz assim: e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno. Observe essas palavras: o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho, da ira, da fornicação. Então, observe, vem um anjo trazendo o evangelho eterno e dizendo: homens temam a Deus. E vem outro anjo dizendo: caiu a Babilônia. Que é a Babilônia? Babilônia é esse mundo. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que este decreto do rei é uma antecipação disso que acontece no Evangelho. A Babilônia está caindo, este mundo vai passar, esse mundo vai acabar. Nós estamos, irmãos, passando os nossos anos, envelhecendo, nós vamos morrer, tudo isso aqui vai passar, mas o reino de Deus é eterno. E o chamado do Evangelho é: ó homens, não se prendam à Babilônia, não se prendam a este mundo, busquem o reino de Deus, se dobrem diante de Deus. E aqui, irmãos, nós temos um decreto que corrige um decreto anterior, que é um decreto babilônico, por assim dizer. Nós estudamos aqui Nabucodonosor, que foi um rei da Babilônia. Babilônia aqui na história já tinha passado, agora é o Império Medo-Persa, mas o princípio é o mesmo. Homens que vivem para este mundo, para esta Babilônia, para o poder, que só pensavam em cargos, por isso que tinha inveja de Daniel. E esses homens não se importavam com Deus, não zombavam de Deus, zombavam das orações de Daniel, e induziram esse decreto, que era uma zombaria também contra Deus, de maneira que agora o novo decreto é uma antecipação do Evangelho, dizendo assim: não zombem de Deus,
temam a Deus. Não se apeguem aos zombadores, não se apeguem aos babilônios, não se apeguem à Babilônia, porque a Babilônia vai cair, diz lá Apocalipse. Mas busquem a esse Deus eterno. Então, meus irmãos, estes versículos maravilhosos, do versículo que nós estamos estudando hoje, 25 ao 27, ele é o Evangelho. Ele é o chamado de Deus para nós, para todos os homens e mulheres, para que busquem esse Deus, para que baixem as suas armas, para que se arrependam, para que creiam. Ao mesmo tempo, como eu procurei mostrar para você já há pouquinho, essas palavras são de um homem alegre com este Deus por causa do grande testemunho do servo de Deus, Daniel. De maneira que também esse texto, ele nos toca como cristãos, irmãos. E como eu falei semana passada, ele nos faz pensar sobre o nosso testemunho, sobre nós que professamos o cristianismo, nós que dizemos que somos cristãos, como é que as pessoas estão olhando para nós, estão nos enxergando, qual o impacto do nosso testemunho sobre a vida delas. Então, é um texto precioso. Eu quero agora entrar com vocês, tendo esses pensamentos aqui, irmão, nós vamos seguir o texto. E nós vamos observar o decreto, vamos observar o motivo do decreto, porque é isso que está, basicamente aqui são esses dois aspectos, que eu vou dividir aqui em alguns pontos, mostrando o que o decreto dizia, e mostrando, meus irmãos, para quem e qual era o motivo dele, qual era realmente a sua base para exigir dos homens isso. Então, vamos entrar aqui no texto, tá bom? Veja, irmãos, observe bem. No versículo 25, o texto diz assim: então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Quem eram, digamos, os destinatários? Para quem o rei estava escrevendo essa carta e, na verdade, fazendo este decreto? Todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, não importa a nação. Este é um decreto para todos. Ainda que o Império Medo-Persa não chegasse, claro, a todas as nações do mundo, era um grande império, mas não era de todas as nações, mas o sentido aqui é que ele era grande e onde ele chegasse, estaria esse decreto valendo. Então, nós temos aqui, meus irmãos, porém, que isso já nos chama para a proclamação do Evangelho de Jesus, que não é para uma cidade apenas, para um país apenas, para uma cultura apenas, para todas as culturas. Nós cantamos aqui, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Jesus Cristo disse: ide por todo o mundo, e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E aí eu volto para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. Eu li com vocês, pedi para vocês guardarem aí. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, em que a Escritura, ela nos diz assim: eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo. Observe, irmãos, a semelhança dos textos. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, então, é que esta mensagem deve ser anunciada a todas as nações, sem exceção. É para todos os homens. Por que para todos os homens? Porque não existe nessa questão regionalismos, cultura, raça, nacionalidade, não existe nada disso. As pessoas, elas se diferenciam por muitas coisas, vocês sabem disso. Paraense se diferencia dos outros estados, temos a nossa cultura, o nosso jeito de comer, a nossa culinária. As pessoas se diferenciam na língua, as pessoas se diferenciam, enfim, toda a cultura, nos costumes, mas tem uma coisa que existe em todos: todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos são idólatras. Todos têm vivido contrário a Deus. E isso, é verdade, tem esse aspecto geral,
Mas tem também, podemos afirmar, isso não deixa de ser verdade, o aspecto local ou regional. Se você for pensar bem, existiram vários deuses e deuses locais na história da humanidade. Então, ao mesmo tempo em que essa mensagem é para todos, ela vai também chamando atenção para essas questões mais locais. Ela vai dizendo assim, olha, não importa qual é o seu Deus, não importa qual seja o Deus da sua nação, e cada nação, naturalmente, tinha a sua religião, tinha o seu Deus, como a gente sabe o que acontece. Mas não importa. Não importa o seu ídolo. E aqui podemos aplicar também, não importa que o seu ídolo seja diferente de outros. Há pessoas que elas idolatram o dinheiro. Há outros que não pensam muito em dinheiro, elas idolatram a família. Há outros que idolatram o seu trabalho. Há outros que idolatram a sua ideologia e até morrem por ela. Tudo é ídolo. Tudo aquilo que as pessoas colocam acima de Deus e vivem e se levantam todos os dias para se dedicar àquilo, são ídolos. Mas a Bíblia está dizendo aqui, olha, não importa o local que você seja, não importa o Deus da sua região, não importa a sua cultura e quais são os ídolos da sua cultura, não importa os seus ídolos pessoais, você precisa temer a Deus. Você precisa deixar todos os seus ídolos e temer e tremer diante de Deus, porque vocês sabem, né? Este evangelho aqui, ele está sendo proclamado a todas as nações e está sendo dito por este anjo no versículo Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, no versículo 7 está sendo dito assim: temei a Deus e dai glória a Deus, porque é vinda a hora do juízo. Adorai aquele que fez o céu. Ele está dizendo aqui, não importa os seus deuses, todos são falsos. Não importa quem é ou o que é o seu Deus, é falso. Porque só existe um Deus, aquele que é criador dos céus. E ele vem julgar. E ele vem chamar os homens para a seguinte questão: vocês viveram para a minha glória? Vocês viveram para o meu louvor? Vocês me adoraram ou adoraram ídolos? O texto está dizendo: se arrependam, temam a Deus. Versículo 7, adorai aquele que fez o céu. E depois o outro anjo vem e diz: caiu Babilônia. Acabou Babilônia com toda a sua beleza, com todos os seus palácios. Aqui é uma lembrança da Babilônia de Nabucodonosor, porque a Babilônia ficou na Bíblia como um símbolo deste mundo sem Deus. Essa Babilônia que adora deuses falsos. E diz aqui, caiu aquela grande cidade que todas as nações, versículo 8, deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. Aquela grande cidade que enganou as nações. Aquela grande cidade que iludiu as nações. Todos beberam de Babilônia. Todos se iludiram com a Babilônia. A Babilônia caiu. Os ídolos vão cair. Não importa a nação, não importa o costume, não importa a cultura, não importa o ídolo pessoal, o chamado, irmãos, aqui do texto, tanto lá em Apocalipse como agora, voltando aqui para Daniel, é esse, irmãos, o decreto do rei é esse. Todos os povos, versículo 25 do capítulo 6 de Daniel, nações, línguas que moram em toda a terra, da minha parte, verso 26, é feito um decreto pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Esse Deus verdadeiro, esse Deus vivo, esse Deus é o único que pode se dizer essas coisas que Dario diz aqui sobre ele. Portanto, não importa os deuses das suas nações, vocês devem temer e tremer diante desse Deus verdadeiro, que é o Deus de todas as nações, de todos os povos, de todo o mundo, de todo o universo. Não importa o local, temam a ele. Esses ídolos de vocês, em outras palavras, são falsos, são enganadores. É o que está, irmão, subentendido aqui no texto. E veja, meus irmãos, o outro aspecto também aqui, muito importante, que o texto apresenta para nós, é a paz, que ainda que seja uma saudação, podemos até acreditar, costumeira, normal, mas é importante aqui, porque o texto vai dizer, vou ler de novo o versículo 25, que diz assim, então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações, línguas, que moram em toda a terra, a paz vos seja, e não é só a paz, né? A paz vos seja multiplicada. Porque
a palavra de Deus vai deixar tão claro: não há paz na idolatria, não há paz na Babilônia, não há paz, há engano, há ilusão, existe uma falsa paz. O Senhor Jesus Cristo: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou para vocês como o mundo dá. Uma falsa paz, o engano, a mentira, que na verdade é mais uma anestesia com a Babilônia, com o brilho, com os palácios, com os prazeres da Babilônia. Mas quando pensa em Deus, quando pensa no juízo final, quando pensa no propósito da vida, afinal de contas, para que nós vivemos, para que nós existimos? Será que é só para levantar de manhã, nos alimentar e trabalhar, depois voltar a dormir e viver só isso? Qual o sentido da vida, meus irmãos? Qual o sentido da vida? Para que existe esse mundo? Para que o sol nasce todos os dias? Para que os pássaros cantam? Que nós estamos vivos? Que nós temos dons e talentos? Será que é só por causa das coisas daqui? E que fim terrível, porque tudo, no final das contas, acaba no túmulo, no pó. Não pode ser isso. Nós fomos criados, conforme as Escrituras nos falam, para a glória de Deus, para o louvor a Deus. Enquanto nós não nos submetemos a Ele, não adoramos a Ele, não servimos a Ele, não temos paz. Temos só anestesia, engano, ilusão do pecado. Então, o que a palavra de Deus está nos chamando a atenção aqui: a paz seja multiplicada a vocês, mas seja multiplicada no sentido em que vocês lembrem de que este Deus é verdadeiro e este Deus deve ser temido. Agora, temam a Ele. Por que vocês devem temer a Ele? Aí vem agora o que Dario vai explicar e vai dizer a respeito desse Deus. Observem, meus irmãos, vou ler agora com vocês a partir do versículo 26. Da minha parte é feito um decreto pelo qual todo domínio do meu reino, em todo domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Reverenciem a Ele, temam a Ele, tremam diante dele, que Ele não seja um brinquedo de vocês, que vocês não zombem a Ele. Vamos lembrar do contexto anterior, como os inimigos de Daniel zombaram, mas que vocês o temem, o reverenciem. E aí o texto vai dizer por quê? Por quê, irmãos? Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. E o seu reino não se pode destruir. E o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então o texto está dizendo, está aqui o motivo. Por que vocês devem adorar e temer esse Deus? Todas as terras, todas as nações. E aí vocês vão encontrar paz. Por quê? Ele diz, em primeiro lugar, vamos olhar aqui. Porque Ele é o Deus vivo. Esse Deus vivo que o próprio rei, vocês lembram, meus irmãos? O próprio rei, ele diz no versículo 20, vamos ler de novo? Observe aí o versículo 20. Ele diz assim no versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. Isso é muito importante, porque o rei está chegando numa cova de leões, uma cova da morte, uma cova de condenação, uma cova de destruição. E ele diz, porém, no contraste impressionante com esta cova, que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Vejam, irmãos, a saudação ao rei era essa. Vocês veem que o próprio Daniel, ele fala para o rei no versículo 21, está aí pertinho de vocês agora, quando diz assim, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Os inimigos, eles tinham dito também uma palavra semelhante, irmãos, no versículo 6, observe aí. Então, esses presidentes, príncipes foram juntos ao rei e disseram assim, ó rei Dario, vive para sempre. Era uma saudação, desejando vida para o rei. Mas este rei, a quem se dizia vive para sempre, não pôde dormir uma noite toda porque não conseguiu salvar Daniel. Este rei
a quem se dizia vive para sempre, chegou na cova, conforme o versículo 20, com voz triste, porque ele estava com muita dor por Daniel, e pensando assim, será que ele foi estraçalhado? Será que nunca mais? Eu estou chegando aqui numa cova que é um túmulo. Esse homem deve ter morrido. Esse rei a quem se dizia isso, porém, confessou o Deus de Daniel, o Deus vivo. Você não percebe aqui? Esse rei não é vivo. Não importa o poder do rei. O rei é mortal. O rei vai morrer. O rei morreu. Os reis morrem. Tudo passa. Mas existe um Deus vivo. Existe esse Deus que tem vida em e de si mesmo. Esse Deus... Irmãos, vocês estão vivos aqui, eu estou vivo aqui, nós temos que respirar. Nós comemos hoje, não comemos? Nós não descansamos. Nós precisamos de um monte de coisa para viver. Precisamos de descanso, de comida, de casa, de proteção, de livramento a tantos perigos. A nossa vida, ela não vem de nós mesmos, ela não depende de nós mesmos, ela vem de fora. Ela vem em última instância de Deus. Mas Deus, ele é vivo em si mesmo. E a vida vem dele. A vida que está nele e é dele. Portanto, o contraste aqui é o seguinte, olha, você tem ali uma cova, você tem ali leões, mas só o Deus vivo pode destruir a morte e livrar da morte, como efetivamente ele fez, quando ele tapou a boca dos leões. Mas o texto diz mais, ele não é somente o Deus vivo, e vocês lembram que o Senhor Jesus Cristo disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida eterna, porque só Deus é que pode dar vida verdadeira, ele é a vida. Mas o texto não diz somente isso. Ele não somente é o Deus vivo, mas o versículo 26 continua dizendo assim, que ele permanece para sempre. Ele é imutável e eterno. Essa vida dele é uma vida eterna. Ele não muda. Nele não existe sombra de mudança, de variação alguma. Ele é o mesmo. Vocês sabem que nós estamos mudando, os poderes estão mudando, tudo está passando. Esses dias o presidente da República teve que ser operado, o presidente dessa nação. Por quê? Porque os homens são frágeis, são mortais. Tudo passa, mas esse Deus não passa. Esse Deus é o Deus vivo e imutável, eterno. E o texto vai continuar dizendo mais, observem comigo. Ele é também... Diz o texto, o seu reino não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Ele é rei, o rei Dario, junto com Nabucodonosor, vocês lembram? Nabucodonosor orgulhoso, que se levantou um dia no seu palácio, olhou de cima para baixo, toda aquela beleza, que Babilônia era muito bela, né? E ele olhou dizendo assim, vejam a Babilônia que eu fiz, com a força do meu poder. E aí, naquele momento, veio... E ele, olhando de cima para baixo, veio uma voz do céu que disse, passou de ti o reino, Nabucodonosor. E ele virou um animal, teve uma doença mental. Mas quando ele foi curado, o texto diz que ele olhou para o céu. Veja, ele olha, ali no capítulo 5, né? Capítulo 5 não, capítulo 4 de Daniel, a ênfase é o Deus vivo, lá a ênfase é o Deus Altíssimo. É o Deus que está acima dos reis. É o Deus que reina absoluto, soberano. E este reino dele, portanto, Nabucodonosor também falou desse rei eterno. E aqui Dario falou desse rei eterno. Reis pagãos em Daniel, isso é muito importante, estão reconhecendo que quem reina não são eles. Quem reina é o Senhor. Isso significa que eles estão dizendo, em outras palavras, Deus interfere nos nossos reinos como ele deseja. Deus é que determina a força, o poder, e no final das contas, as decisões dos reis, dos presidentes, dos ministros, dos legisladores, todas essas pessoas estão nas mãos do Senhor Deus, os juízes, todos estão nas mãos do Senhor. De maneira que Deus está reinando, meus irmãos. O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, e vocês lembram do sonho que Nabucodonosor teve da estátua, lembra desse sonho? Ele viu a cabeça de ouro, e ele viu as várias partes da estátua, e que vinha um reino, e que uma pedra era cortada sem mãos, quer dizer, sem a força dos homens, essa pedra
descia, quebrava os pés da estátua, e ela crescia, se transformava num grande monte que dominava toda a terra. Aqui está falando que Deus reina, e que ele reinará. Salmo capítulo 2, ele reina pelo seu Filho, seu Rei ungido, o Senhor Jesus Cristo, e ele está dominando entre as nações. Tudo que está acontecendo, tudo que está ocorrendo, Deus está dominando, Deus tem um propósito. Estejamos seguros que ele é o verdadeiro rei. E Dario está confessando isso aqui. Ele está dizendo, no final das contas, eu sou um reizinho. Eu sou um reizinho. Eu sou um pequenino e frágil homem, mortal. Mas o rei mesmo é ele. Ele, o seu reino. Não somente ele reina, mas o texto vai continuar dizendo, não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. Ele não somente reina sobre todos, mas é um reino que jamais passará. É um rei que nunca se terá uma derrota dele. Nunca se terá um golpe contra ele. Nunca virá alguém mais poderoso que o tirará do poder, porque ele é soberano, ele é o Deus Altíssimo, ele é o rei verdadeiro. Esse reino dele não se pode destruir e o seu domínio durará até o fim. Este é o anúncio das Escrituras, meus irmãos. Este é o anúncio do Apocalipse. Quando o Apocalipse diz Babilônia caiu, quer dizer que haverá uma queda final, definitiva, plena e total deste reino, deste mundo, um dia. Mas a Bíblia está nos lembrando todo o tempo que os reinos têm caído. Onde está a Babilônia? Onde está o poderoso Egito? Onde está a Pérsia? Onde está, irmãos, o grande Império Romano? Onde estão os grandes e poderosos forças políticas, reinados ali da Idade Média, da Idade Moderna, dos nossos tempos, da nossa história? Todos vão passando, tudo vai se acabando, tudo vai se destruindo, e um dia tudo vai passar, mas o Senhor continua reinando. O Senhor continua dominando. A Bíblia está dizendo aqui para nós, a Bíblia, um rei pagão está reconhecendo isso. O ponto aqui é o seguinte, qual é o seu Deus? É o Deus vivo? É o Deus eterno? É o Deus imutável? A que reino você pertence? Ao reino eterno? Ao reino indestrutível? Ou aos reinos deste mundo? Seus deuses, quem são? Seu Deus, quem é? De qual reino você é? Essas questões o texto está colocando aqui para nós, e o rei Dario está dizendo, vejam, reconheçam que ele é Deus, Rei eterno. Agora, vem a última parte, no versículo 27. Porque ele diz assim, se este Deus é vivo, se este Deus é imutável, eterno, se este Deus é um Deus, meus irmãos, que domina e que reina para sempre, que o seu poder não será destruído, que o seu reino não será destruído, que o seu domínio durará até o fim. Esse Deus, então, é todo-poderoso. Ele tem poder, poder verdadeiro, todo-poderoso. Esse Deus, esse rei, não é como Dario, que queria salvar Daniel, mas não tinha poder mais. Que passou uma noite, não comeu, não dormiu, não se divertiu, tinha uma cama maravilhosa, tinha um palácio, mas não conseguiu dormir, porque ele ficava pensando no Daniel lá na cova dos leões, porque no final das contas, Dario era impotente, frágil homem, mas esse Deus, porque é poderoso, pode salvar. A mensagem das Escrituras é o seguinte, toda a Bíblia, e aqui mais uma vez, só o Senhor salva. Só o Senhor salva. Só Ele salva. Ele salva da morte, Ele salva dos leões, Ele salva da morte maior. Qual é a morte maior? O pecado. O salário do pecado é a morte. A morte física, irmãos, é efeito do pecado. A morte, essa morte, porém, na verdade, ela é, no certo sentido, a menor morte. Não é a pior morte. Ela é terrível, mas não é a pior. A pior é a eterna. É a condenação eterna.
A Escritura anuncia, irmãos, haverá um juízo. Vocês lembram que o texto está dizendo lá em Apocalipse, haverá um juízo. Deus, ele vai chamar os homens para a condenação, para o juízo e para a condenação. A ira de Deus, a terrível ira de Deus, virá em breve e vai derrubar a Babilônia, como derrubou os reis daquela época, como destruiu nações, como trouxe o juízo sobre os seus pecados. Mas isso é só uma porçãozinha, até mesmo insignificante. Tudo que de juízo aconteceu na história é uma porção até insignificante do terrível dia da ira de Deus, que Paulo fala, que Pedro fala, que João fala, que os apóstolos falam, que Cristo fala, quando ele diz que ele vai separar as ovelhas dele. A Bíblia anuncia, irmãos, que um dia virá a terrível ira de Deus. Há um Deus irado com a humanidade. Há um Deus que vai chamar a humanidade para a sua prestação de contas. E essa humanidade não pode responder. Nenhum poder humano pode resolver essa questão, porque nós todos somos pecadores, todos pecados, destituídos estão da glória de Deus. Quem pode nos salvar da morte? Quem pode nos salvar deste Deus irado, desse Deus do juízo? Deus nos salva da sua própria ira. Porque Romanos capítulo 3 diz que ele foi propiciado, ele foi apaziguado. Ele foi apaziguado quando ele mesmo deu o filho dele, que se tornou homem como nós, e na sua humanidade viveu uma vida pura e santa, que Adão não viveu, que nós não vivemos. E sendo Deus homem, morre numa cruz para apagar a nossa dívida, para resolver o nosso problema. Deus se encarnou numa virgem para nos salvar da nossa perdição, da nossa morte, da nossa cova, dos nossos leões, meus irmãos. Deus nos salvou dos nossos leões. Deus nos salvou da nossa perdição. Deus é que salva. A mensagem da Bíblia é essa: não confie nos homens, não confie em si mesmo, não confie nos Darius, nos Nabucodonosor, não confie nos poderosos desta terra. Homens, diz Dario, lembrem, homens, que esse Deus vivo, que esse Deus que permanece para sempre, desse Deus que reina, é Ele que salva. Versículo 27. É Ele que livra, é Ele que opera sinais e maravilhas. E aqui o texto está falando de salvação, de livramento e de milagres. De atos poderosos que só Deus pode fazer. Porque aquilo foi um milagre. Porque tapar as bocas dos leões, homem nenhum pode fazer. Simplesmente morreria. Mas Deus foi lá e os leões queriam estraçalhar Daniel. Não mudaram o seu instinto. Tanto é que quando caíram os inimigos, antes que eles caíssem no chão, o texto diz que eles agarraram, estraçalharam, quebraram os seus ossos. Eram os leões terríveis. Mas Deus fez um milagre. Mas, meus irmãos, esse milagre não é maior que o milagre da cruz. O nosso leão é muito pior. O nosso pecado é muito pior. Infinitamente pior. Infinitamente mais mortal. Porque os leões só matariam o corpo. O pecado condena para a eternidade. Deus odeia o pecado. O pecado é o mal dos males porque se volta contra o sumo bem, que é o Deus eterno. Algo tão terrível que se pudesse, mataria Deus. Odeia tanto a Deus, se volta tanto contra Deus. Odeia o bem, odeia a vida. O que odeia a vida é morte. O que odeia o bem é mal. O que odeia a paz é a total perdição, angústia, terrível angústia de alma. Isso é o pecado. Mas a Bíblia está dizendo: o Senhor salva. E Ele salva no seu Filho Jesus.
Irmãos, aqui é uma antecipação do Evangelho. Se você pega lá, Apocalipse está dizendo, o anjo saiu para anunciar. Bora ler de novo aqui rapidinho? Eu pedi para vocês marcar, mas eu não marquei, eu tenho que procurar aqui, mas é rápido. Capítulo 14, versículo 6. Olha a expressão de Apocalipse, irmãos. Ele diz aqui, e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, irmãos. O evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Evangelho eterno. Evangelho é boa notícia. Evangelho é notícia de salvação. Evangelho é notícia que diz assim, Senhor, salva pecadores. E Ele é eterno. Essa é a mensagem. Aqui, Daniel, esse texto é uma antecipação de Apocalipse. É Deus dizendo, homens, eu salvo no meu Filho. Eu verdadeiramente salvo, e eu salvo milagrosamente. Por quê? Milagre? O que é milagre? Milagre é alguma coisa que nós não podemos fazer. Nós não podemos tapar a boca dos leões. Nós não podemos quitar os nossos pecados. Nós não podemos pagar nossa dívida diante do Deus infinito, porque a dívida é infinita, mas o Deus infinito paga a dívida infinita. Salva-nos. Opere esse grande milagre. Meus irmãos, quando vocês pegam o livro de João, o Evangelho de João, mostra vários milagres de Jesus. Multiplicação dos pães, a cura à distância, a ressurreição de Lázaro, a cura do cego de nascimento, desde o nascimento. Mas tudo isso aponta para o milagre maior. Qual é o milagre maior no livro de João? A ressurreição de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. E aquela ressurreição foi mais importante, e foi a ressurreição, na verdade. Existem outras ressurreições nas Escrituras, é verdade. Mas a ressurreição de Jesus, ela é diferente. Porque a ressurreição de Jesus significa o quê? Irmãos, que Jesus Cristo, ele, na cruz do Calvário, pagou aquilo que nos matava, morrendo por nós. Como disse o certo teólogo puritano, que escreveu até um livro que diz assim, o título do livro é esse, A Morte da Morte, na morte de Jesus. Vocês entendem isso, né? Tem muita morte aí nessa frase, mas é muito importante. Bora entender isso aqui? A morte da morte. A morte morre. Mas a morte morre quando? Na morte de quem? De Jesus. A morte da morte. Na morte do nosso Salvador Jesus. Então Jesus matou a morte. Quando Jesus morria, Jesus desferia o golpe final sobre a morte. Porque ele estava morrendo por nossos pecados. E quando ele ressuscita, significa que ele venceu a morte. Esse é o milagre dos milagres. Ele venceu o pecado. A Bíblia diz que os anjos ficam olhando para aquilo e querem entender aquilo melhor e melhor, porque eles ficam admirando a grande e gloriosa obra. Os anjos olham para essa raça caída e dizem, que Deus que salva uma raça tão terrível, tão destruída, nos seus pecados. O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e estando mortos em nossos delitos e pecados, ele nos vivificou, ele nos deu vida. Meu querido irmão e irmã, se nós cremos em Jesus, nós estamos vivos. Nós estamos envelhecendo, nós vamos para o túmulo, nós vamos morrer. Mas Jesus já viveu, já ressuscitou, e nós já estamos vivos nele. Nós vamos ressuscitar também. A vitória, a salvação, a vida, o grande milagre vem desse Deus que é vivo e que deu vida no seu Filho Jesus Cristo. Vem desse Rei absoluto, soberano, que é todo-poderoso. E Dario, portanto, diz aqui, olhem para os sinais. Ele opera sinais, mas não sinais locais apenas, não sinais regionais. Ele opera sinais na terra, mas não apenas na terra, diz o texto, ele opera sinais e maravilhas no céu. E agora, a última frase é aquilo que está tão forte na mente de Dario, e é aquilo que, na verdade, Deus demonstrou, o milagre através do qual Deus demonstrou tudo isso.
ele salvou e livrou Daniel da boca dos leões. Esse foi o milagre daquele momento que fez Dario compreender que o Senhor salva. Esse foi um milagre, na verdade, que apenas tipificava, ilustrava a salvação mais gloriosa, que é a salvação dos nossos pecados, da nossa maldição, da nossa morte, da nossa perdição. Ele salva os seus servos. Ele salva os seus servos. O texto vai dizer, meus irmãos, aqui, vocês estão lembrados no que o texto diz no versículo 23? Vamos ler? Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou em Daniel. Nenhum dano. Daniel foi salvo. Por quê? Porque ele crera no seu Deus. A fé, meus irmãos. Ide por todo mundo pregar o evangelho a cada criatura. Quem crê, quem confiar nesse Deus, quem confiar nesse Jesus, sem obras, não somos só por obras. Irmãos, a fé é um instrumento apropriado para essa salvação, porque a fé significa que eu não estou confiando em mim, não é pela minha justiça, não é pelas minhas obras, eu não posso me salvar. É graça. Eu olho para a cruz de Jesus, eu confio nele. A minha eternidade está baseada, a certeza de vida eterna está baseada no fato de que Jesus Cristo morreu naquela cruz pagando pelos meus pecados. Morrendo por mim naquela cruz. Derramando o seu precioso sangue para que eu fosse eternamente justificado e pudesse estar com ele para sempre. Não ter mais medo do juízo final. Eu não preciso mais ter medo do juízo final. Porque eu tenho um advogado, Jesus Cristo, meu Redentor, meu Salvador. Todo aquele que confia em Jesus pode ter, lembra? Paz. A paz vos seja o quê, irmãos? Multiplicada. Por isso que Dario chegou e diz, paz vos seja multiplicada. Porque eu lhes trago uma mensagem de paz. E é isso que eu lhes trago nesta noite, meus queridos irmãos. Esta mensagem de paz, do Evangelho de Jesus Cristo, da salvação eterna, daquele que nos salvou em Jesus. Eu quero então deixar-lhes 3 breves conselhos aqui, irmãos, para nós pensarmos, levar para a nossa casa esses conselhos, meditarmos. Primeira grande coisa e aqui é a grande questão, você já creu? Falo com vocês que estão aqui, você já creu? Você já depositou a sua fé em Jesus para a sua salvação? Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já confiou nele como esse Deus, esse Jesus vivo, eterno, Salvador eterno? O que a Bíblia está dizendo aqui para nós, arrependamos dos nossos pecados, arrependa-se dos seus pecados. E confie em Jesus como seu Salvador. Esta é a grande mensagem, irmão, desse texto. Ele salva. Ele é o Salvador. Não importa os seus pecados, não importa nada. Não importa a gravidade da sua situação, não importa a sua morte, não importa a sua cova, não importa quais são os leões, não importa quais são os pecados. Ele é o Salvador de todos os pecadores. Paulo pode dizer, ele salvou o pior dos pecadores, que sou eu. Como exemplo para dizer assim, ele salva todo aquele que se arrepende e crê nele. Só não será salvo aquele que não crê, aquele que não se arrependeu, aquele que teimosamente desprezar o santo evangelho, mas todo aquele que se arrepender e confiar em Jesus. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Este é o evangelho da cruz que eu lhes anuncio nesta noite, meus irmãos. Mas a vocês, crentes, eu tenho um conselho agora para vocês, crentes. E o meu conselho é o seguinte, irmãos, se um homem como Dario, que não, o texto nunca diz que ele foi crente, né? A gente fica até desejando que Dario tenha crido. A gente fica desejando que Nabucodonosor tenha crido também, mas não sabe. O texto não fala. Mas um homem que só podia dizer Deus de Daniel, Deus de Daniel, Deus de Daniel. Nunca pôde dizer meu Deus. Se um homem assim pode falar essas coisas, se um homem assim pode ficar alegre com Deus, vocês estão entendendo? Olha, leia comigo de novo o versículo 23. Então o rei muito se alegrou. Se alegrou com Deus, irmão. E ele fez esse decreto como uma homenagem, como
um reconhecimento que esse Deus de Daniel, veja, ele nunca disse, é meu Deus, mas ele disse, ele está reconhecendo, esse Deus é verdadeiro, esse Deus é vivo, esse Deus ele reina mesmo, esse Deus nunca passará, esse Deus reina sobre mim, reina sobre todos, esse Deus salva, esse Deus salvou da boca dos leões, ele está alegre, ele está feliz, ele está louvando, ele está engrandecendo a Deus. Agora eu lhes pergunto, por que nós cristãos, por que nós que professamos a fé, estamos levando muitas vezes essa vida de forma triste, de forma a não expressarmos a alegria do Senhor, a não louvarmos a esse Deus? Se um pagão pode fazer isso, por que nós não estamos fazendo isso? Por que muitas vezes as pessoas que convivem conosco, elas não conseguem perceber alegria e louvor e gratidão? Se isso está acontecendo com você, eu quero lhe convidar a fazer o que Dario fez. A fazer o que Daniel fazia sempre. O que é? Medite. Pense nessas coisas. Irmãos queridos, por que eu estou pregando isso todo domingo? Existe uma mensagem básica que eu repito todo domingo aqui. Qual é a mensagem? A cruz de Jesus. Eu sou pregador, os pregadores, os ministros são pregadores da cruz de Jesus. Eles têm uma mensagem. Eles têm um evangelho a anunciar. Porque nós precisamos voltar à cruz de Jesus todos os dias. Quando o nosso coração estiver esfriando, quando a Babilônia falar conosco, quando a Babilônia apresentar os seus ídolos para nós, quando os poderes vierem nos convidar e vierem dizer assim, ei, confia em nós, confia em nossos Darios, quando nós fomos tentados pela inveja, por querer coisas que os outros já têm, quando nós ficarmos entristecidos com o que não temos, ou com o que aconteceu conosco, a Bíblia está dizendo, medita. Lembra de Josué? Josué estava para entrar na terra, Moisés era morto. Que triste foi para Josué a morte de Moisés, mas a própria morte de Moisés foi gloriosa. E Deus diz para Josué, lembra lá depois na sua casa, a partir de Josué capítulo 1, a partir dos primeiros versículos, em que o Senhor diz assim, meu servo é morto, mas quanto a ti, vai, atravessa o Jordão e toma posse da terra que eu já dei para vocês. Mas antes Deus diz assim, não cesses de falar deste livro da lei, mas medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Salmo de número 1, que tantas vezes nós citamos aqui. Bem-aventurado o homem, feliz é o homem, abençoado é o homem, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Meditação, meus irmãos. Todos os domingos ouvir a palavra aqui na igreja, mas todos os dias meditar, tomar sua Bíblia, dizer assim, ó Senhor Deus, eu quero entender melhor o Evangelho hoje. Eu quero pensar no Evangelho. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Vá lendo a Bíblia. Não precisa ler muito, leia um pouco, leia no seu ritmo, mas leia e medite, e fale com Deus, e diga ao Senhor, eu quero entender cada vez melhor o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia na cruz de Jesus. Medite e comece a compreender cada vez mais que o Deus que você serve é o Deus vivo, é o Deus que permanece para sempre, é o Deus que reina absoluto, soberano, sobre todos os países, sobre o nosso país, sobre todas as nações, e que vem reinar no seu Filho Jesus muito em breve, e fazer com que todos os reinos deste mundo passem, que a Babilônia caia. É o Deus que o seu domínio é para sempre, ele nunca passará. É o Deus que salva, é o Deus que salvou você, é o Deus que te amou tanto, amou antes da fundação do mundo, mas que expressou esse amor quando deu o seu Filho. Deus, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o Deus que te amou tanto que deu o seu Filho para morrer na cruz, para salvar a sua alma, porque ele aprova ele quis isso. Nós não merecemos nada, nós só merecemos a condenação, mas para a sua glória, para o seu louvor,
Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele mandou o seu Filho para morrer na cruz por nossos pecados, Ele deu à igreja a ordem para que a igreja pregasse desde aqueles dias, começando com os apóstolos, ao longo da história, e esse evangelho chegou a nós hoje. Ele abriu o nosso coração pelo Espírito Santo, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu o dom da fé e do arrependimento, Ele tirou as trevas da nossa alma, da nossa mente, Ele fez com que víssemos as nossas idolatrias, os nossos pecados e a grande e gloriosa salvação no seu Filho Jesus. Ele fez tudo isso. Medite nessas coisas. Quando você estiver triste, quando você estiver com a mente cheia de preocupações, de angústias, vá para o seu quarto. Faça isso todos os dias. E leia as Escrituras, medite nela, e ore ao Senhor e diga, ó Deus, mostra-me essas verdades. Meus queridos irmãos, nós precisamos nos voltar continuamente para isso. E eu quero dizer para vocês, em nome do Senhor Jesus, e baseado nas Sagradas Escrituras, que se nós fizermos isso, o nosso coração se alegrará. Nós louvaremos ao Senhor pela sua misericórdia. E levantaremos e vamos viver a nossa vida para o seu louvor e enfrentar as lutas e as dificuldades confiando nele. Enfrentar os pecados, enfrentar as lutas do dia a dia, os problemas no trabalho, na família, o que for, confiando nesse Deus Todo-Poderoso. Porque o salmista dizia à sua própria alma, lembra disso? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Ele falava consigo mesmo, meditando nas promessas do Senhor. Faça isso, meu irmão. E o seu coração se alegrará. E as pessoas poderão ver que a sua religião é viva. Que Jesus salva mesmo. Poderão ver uma espécie de Daniel em você, porque você é uma pessoa que tem fé e se alegra no Senhor. E aí eu vou para o meu último ponto. Irmãos, nós devemos olhar para este Dario, para esse mesmo Dario aqui do texto, e pensar assim, esse pagão ficou tão alegre e pôde louvar Deus por causa do testemunho de um servo de Deus fiel, Daniel. Daniel, no meio de um bando de idólatras, invejosos, assassinos, perseguidores, manteve a sua fé, manteve a sua integridade, manteve a sua alegria, manteve a sua serenidade, pela graça que habitava nele, que operava nele, porque ele se agarrava no Senhor, porque ele se fortalecia no Senhor. E o rei Dario olhou para tudo isso e disse assim, este homem tem um Deus que ele mesmo chamou, até antes do livramento da cova dos leões, é um Deus vivo. Então, meus queridos irmãos, o chamado do texto é que nós demos bom testemunho diante dos pagãos deste nosso século, diante daqueles homens e mulheres que você conhece, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, de universidade, seus conhecidos, seus familiares, que não conhecem Jesus, que não têm fé no Senhor Jesus. Mas que eles possam dizer, o Deus pense no seu nome, é o Deus vivo, é o Rei, e Ele salva. E eu vejo nessa pessoa que Ele salva. Nós precisamos orar todos os dias e dizer, ó Senhor, aquilo que o Senhor fez em Daniel, faz através da minha vida. Eu não quero envergonhar o seu nome santo no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Eu quero que esta fé, ela seja real e viva, se manifeste no bom viver, uma vida piedosa, em boas obras. Como Tiago diz, a fé sem obras é morta, mas a verdadeira fé é ativa. É aquilo que Paulo diz, e aqui eu estou encerrando. A fé que opera pelo amor. E que nós vamos começar a amar as pessoas, até os perseguidores, até os inimigos, orar por eles. Como Daniel aqui nunca mostrou ódio. Lutou pela justiça, lutou pela verdade, mas uma vida cheia de piedade e de amor. Deus nos dê graça, irmão. E que as pessoas possam louvar a Deus por nossas vidas, glorificar o Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Senhor, muito obrigado por podermos, nessa noite de domingo, meditar nesses 3 versos tão preciosos, Senhor.
tão maravilhosos, e que, em muitos sentidos, nos envergonham, porque este homem que está falando essas coisas é um pagão, e que nós, muitas vezes, como cristãos, abrimos a nossa boca para murmurar, para reclamar, e só manifestamos tristeza para os próximos. Nos ajude, Senhor. Somos pecadores e somos fracos, e tudo é pela sua graça. Nos ajude para que todos nós possamos, cada vez mais, entender essa salvação gloriosa, esse Deus revelado na salvação, seu Filho Jesus, iluminados pelo Espírito Santo, e podermos, junto com Dario, nos alegrar e abrir os nossos lábios para louvar. Junto com Daniel, viver uma vida de piedade, de serenidade e paz, mesmo na cova dos leões, para o seu louvor, para a sua honra, para a sua glória. E que todos aqui possam crer no Senhor Jesus. Que nenhum de nós rejeite o Santo Evangelho, mas creia e dê bom testemunho e se alegre no Senhor. Como também as pessoas que estiverem ouvindo essa transmissão e que vierem ouvir a gravação. Abençoa a todos. Que o seu nome seja louvado em Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. O Senhor nos abençoe, meus queridos irmãos. Vamos ler, meus irmãos, o trechozinho da confissão de fé que nós temos no nosso programa de... Deixa eu desligar aqui a transmissão. A gente